Glória a Deus. Tanta bagagem que a gente arruma, vai ficando mais velho, começa a arrumar muita bagagem, né? Tudo quanto é lado, carrega coisa, óculos, chave, máscara. Queridos, muitas são as apreensões que nós temos no mundo e eu quero compartilhar com você na carta aos Filipenses, no capítulo 1. Se Jesus voltasse hoje, você ficaria feliz? Aprenderam, né? Ninguém vai ficar, né, quando ele chegar. Graças a Deus, graças à sua graça sobre nós, né? Que nos leva a ver muito além do que o mundo se nos apresenta. Então, aqui em capítulo 1, no verso 27 de Filipenses, se você não tem impedimento e puder ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus, continua a mesma, nós é que mudamos, né? Nós vamos ler apenas os 4 versículos até o 30. Amém? Eu vou ler um, os irmãos lêem o outro. Pode ser? Verso 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. 30. Amém. Quem tem combate aqui? Levanta a mão. Amém? Quem não tem combate está na boa, né? Bênção. Mas todos que são filhos de Deus têm combate. Pode se assentar, fica à vontade. Todos que são filhos de Deus têm combate, né? Porque é contínuo, é diário, é quase que instantaneamente tem um combate da alma e da carne, né? E do espírito. E nós, como filhos de Deus, não podemos nos furtar de ser vitoriosos nesse combate, para honrar o que Jesus fez em nosso lugar. Amém? O motivo dessa epístola, Paulo escreveu em gratidão aos filipenses pela disponibilidade e liberalidade deles em suprir as necessidades de Paulo durante a segunda viagem missionária de Paulo e também no seu encarceramento. Não se tem ideia certa de onde foi que Paulo ficou preso, mas que a carta foi escrita numa prisão é um consenso. E que essa carta foi escrita, alguns dizem, em torno do ano 60 a 62 depois de Cristo, ou 49, 48, 49, 50, mas não importa, ela está escrita. E serve para nós, nos dias de hoje, ensinar muitas coisas que Paulo ensinou aos
pessoal de Filipos, né? Filipos era uma colônia romana que era situada entre a Ásia e a Europa, numa região montanhosa, região até estratégica na época, né? Mas Paulo viveu ali um tempo e o povo de Filipos ficou grato. Eu creio que o motivo da epístola, ainda que seja a gratidão expressada por Paulo, a assistência deles a Paulo, foi também pela intimidade desses filipenses tinham com a palavra de Deus. Acusou, despertou o interesse de Paulo em exortá-los, encorajá-los a continuarem a viverem de modo digno do Evangelho, para honrar a Deus em tudo que fizeram e que faziam, né? Paulo, no encorajamento que ele fez aos filipenses, foi mais no sentido de que o Evangelho fosse visto pelos outros na vida deles. Essa é a grande tacada de um filho de Deus, de uma filha de Deus, ter expressado na sua vida a vida de Deus, para que o mundo conheça quem é o povo de Deus. O povo de Deus não é conhecido só porque fala que é filho de Deus, que é povo de Deus. Só de palavras não vive o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus, produz no homem o que o homem não pode produzir por si mesmo: vida. Esse é o modo dele viver de modo digno do Evangelho, leva a algumas consequências e leva também a alguns despertamentos, algumas observações e até conclusões que nós tiramos pelas observações que fazemos nos acontecimentos que o mundo proporciona. Aqui nós temos hoje, é consenso para os filhos de Deus, para uma grande parte dos filhos de Deus, que o mundo é o nosso grande adversário, porque é do mundo que surge as contraposições ao Evangelho do Senhor. Haja visto uma porção de exemplos que nós temos do mundo, e que por causa do mundo influenciar a igreja tem perdido regalias na presença de Deus. Quando eu digo regalias, manifestação da presença, do poder de Deus para fazer diferença no povo de Deus, para o povo de Deus fazer diferença lá fora. É uma grande descoberta para um filho de Deus, quando ele entende que é através da ação de Deus na sua vida que ele poderá ter a sua ação conhecida e refletida no mundo. E as pessoas que estão no mundo são pessoas que não conhecem aqueles que conhecem a Deus, e não conhecem, não têm aqueles que Deus, que é conhecido por Deus e tem em seus corações. Muitos hábitos e costumes o mundo oferece, e esses hábitos e costumes têm os bons, que trazem benefícios saudáveis para o povo de Deus, para o homem de modo geral, mas tem os benefícios maus, daqueles costumes e hábitos que são ruins, danosos, não são benéficos para o homem, porque ele só vai ver isso depois. Na hora, os benefícios que o costume, o mau hábito traz, são benefícios passageiros, porque é ardil do diabo para fazer com que o homem seja enganado e caia na esparrela de confiar em si mesmos. Infelizmente, é algo que precisa ser mudado. Cabe aos cristãos distinguir isso, discernir isso. Quais são os hábitos e costumes que são saudáveis? São aqueles que são aprovados por Deus, que têm origem em Deus, são fundamentados na palavra de Deus. São hábitos saudáveis, costumes saudáveis. Os ruins são aqueles que realmente trazem danos que são percebidos após o dano ser instalado.
São os hábitos e costumes ruins que o mundo oferece, que o mundo proporciona para o homem viver, o homem, a mulher, a criança. Por isso que a palavra de Deus ensina, ou orienta, ensina a criança no caminho que deve andar, porque tem que começar cedo. Tem um ditado popular aí que papagaio velho não aprende a falar, não é isso? É papagaio? Não é? Um adulto, pode ser, não que eu tenha cabelo branco, eu seja muito velho, né? Mas e seja um papagaio muito velho, mas eu aprendi a falar. Aprendi a falar das coisas de Deus. Mas nesse ditado popular não quer dizer que um homem ou uma mulher, pela sua idade, não aprenda as coisas de Deus, não entenda as coisas de Deus e não sejam capazes de absorverem as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus se absorvem, como foi dito aqui, não é só pelo intelecto, é pelo coração. Se sente de Deus no coração, porque do coração é que procede as saídas e as soluções da vida. Nós não precisamos, de forma alguma, choramingar, por tanto que o mundo está difícil de ser vivido. Na verdade, o mundo de hoje é o mesmo ditado que quando o mar está revolto, o mar não está para peixe. O mundo hoje não está para crente, para filhos de Deus. Até para crente está, né? Porque os demônios são crentes. Todos os demônios são mais crentes do que muitos crentes. Tem demônios que tremem ao ouvir o nome de Jesus. Tem crente que está nem aí quando ouve o nome de Jesus. Jesus é rei, Ele é Senhor da criação, Ele fez tudo que existe, sem Ele nada do que foi feito. E nós cantamos, Jesus é você. Jesus não é rei, não é Senhor. Nós não tratamos um rei de você, nós não tratamos um governador de você, não tratamos um juiz de você, não tratamos o presidente da república de você, mas Jesus é rei e a gente trata. Porque somos amigos de Jesus. Peraí, um amigo respeita um amigo que conhece mais do que ele. Nós precisamos entender, queridos, que o mundo vai conhecer os verdadeiros filhos de Deus quando os verdadeiros filhos de Deus reconhecerem a Deus como Pai, como Senhor e como Rei. E do jeito que o mundo está, se não vigiar, o cachimbo cai. É sério. As coisas estão indo de uma tremenda aceleração e está notório para todo mundo que quando começa a segunda já chega o sábado. Parece que a segunda já está vizinhada, já é mancomunada com o sábado. Chegou na segunda, já chegou no sábado. Por que isso? É para que você fique atento, atenta, alerta. É um alerta de Deus. Os tempos maus chegaram. Está abreviando os dias para que Jesus volte logo. E se Jesus voltar logo e encontrar algum de nós despreparado. Quando eu digo despreparado, se a minha esperança não está ancorando a minha alma. A minha esperança é em Cristo, esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória, Colossenses 1:27. Mas se eu não tenho essa esperança, eu não estou preparado. Como eu vou ser encontrado? Se pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria sobre o poder do Evangelho na minha vida, na vida de cada um de nós. Todos sabem o que significa Evangelho? Boas novas de Deus. Como que eu vou transmitir as boas novas de Deus se eu não me parecer com Ele? Se eu não expressar a imagem de Deus, como que eu vou transmitir as boas novas para o mundo conhecer que o Deus que eu prego é um Deus de perto e não de longe? Ele chama os de perto, mas também chama os de longe. Mas Ele é sempre perto, sempre está pronto
para ajudar, para afirmar, para sustentar, para levantar e para dizer: vai que eu te ajudo. Quando nós entendemos que é dele que vem todo auxílio que eu preciso, as coisas da minha vida vão mudar. A minha forma de ver as coisas também vai mudar. Um exemplo muito claro da maldade dos dias de hoje. Eu quero dar aqui, falar que serve para os jovens também, serve para muitos adultos também. Por exemplo, hoje em dia está, na verdade, trazendo à tona aquilo que já existia lá longe também. Quando um rapaz encontra uma moça, sendo ela de família, quando a gente diz de família, você entende quando diz uma moça de família? É uma moça honesta, não é isso? Honrada, né? Prezada, e por que não, importante para Deus e para a família. Mas o rapaz, quando encontra uma moça e que ele não tem o temor de Deus no coração, ele não conhece a Deus, a intenção dele é tirar satisfação própria, satisfazer-se a si mesmo, explorando a moça. Não importa se ela é honrada ou não, se ela é virgem ou não, o que importa é ele tirar proveito daquela situação. A não ser que haja um amor genuíno, onde o respeito de Deus está no rapaz. Via de regra, é assim que acontece. Está normal hoje em dia um moço ou um rapaz chegar e simplesmente roubar da moça os seus sonhos, roubar dela a oportunidade de ter realizado, como eu já ouvi muitas pessoas dizerem, ter um casamento, uma festona, para comemorar que ela achou um marido e que o homem encontrou os benefícios do Senhor achando uma mulher. É uma coisa boa que ele acha. Todo homem, quando encontra uma mulher que aceita ser sua esposa, ele encontra uma coisa boa, diz o Senhor. Mas, queridos, eu estou dizendo isso para mostrar que o contexto que o mundo traz para um filho de Deus, ou que não seja filho de Deus, é o mesmo: corrupção, depravação, desapego das coisas de Deus para apego às coisas do mundo. É uma forma que o homem, o ser humano hoje está avançando, é cultuando a si mesmos. 1 Timóteo fala a respeito disso. Os homens hoje são atrevidos, arrogantes, mais pegados aos prazeres mundanos do que aos prazeres de Deus, as coisas de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que falar do Evangelho. E o Evangelho é boas novas. Se o mundo está cheio de coisa velha, e coisa velha não serve para filho de Deus. Coisa velha serve para ficar no mundo mesmo, porque daqui vai tudo para o fogo. Coisas novas não. Coisas novas é que Deus faz tudo novo. E quando Ele faz tudo novo para que os filhos dele possam viver o novo e desfrutar do novo de Deus. Não do novo do mundo, porque o mundo não tem novo. O mundo é isso que está aí fora. Da agora é para pior. Não tem melhora. É por isso que quando nós falamos sobre o poder do Evangelho, nós entendemos que se não houver um poder transformador na vida da pessoa, de uma pessoa, não é o Evangelho. O inferno tem Evangelho, só que não são as coisas boas de Deus. O Evangelho do inferno é o Evangelho do mundo, é o que o mundo oferece. E quantos preferem esse Evangelho do mundo do que o Evangelho de Deus? Aquele que veio para curar o homem, aquele que veio para fazer do homem algo importante na terra, para mostrar a importância do seu Deus. É para isso que o homem foi criado e colocado na terra.
O que importa, nos mundos de hoje, o que importa é que tudo se faça como todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. Se todo mundo está partilhando, eu também vou partilhar. Mas não importa se está partilhando de coisa que é do mundo ou de Deus. O que importa é partilhar. O que importa é fazer como todo mundo faz. Os homens, na verdade, eles são tocados mais pelos seus prazeres pessoais mesmo. As mulheres têm algumas fraquezas, né? Vocês são mulheres aí, sabem, né? Mas a mulher é muito tocada pelo toque, pelo que ouve. Não é isso? Não é, mulheres? Ninguém tem coragem para falar que é? Rapaz. Hein? Mas o que nós vemos de tudo isso é que o mundo ensina totalmente contrário aos ensinamentos de Deus. Porque se ensinar contrário aos ensinamentos de Deus, vai fazer com que a gente ache que é normal os ensinamentos do mundo. Nós não temos condição de discernir algo que é do mundo ou de Deus se não tivermos a vida de Deus em nós. Se um homem não tiver a vida de Deus nele e a mulher não tiver a vida de Deus nela, com certeza não vai distinguir o certo do errado. Tudo está na correnteza, então eu vou junto. É ou não é? E o mundo está como uma correnteza forte. Está levando todo mundo que está descuidado. Todo mundo que descuida vai na correnteza. E pega nas margens de rios, quando o rio está cheio, você pega em qualquer coisa para poder sair da correnteza. Mas o negócio está arrancando tudo as margens, né? Os ramos, arranca tudo. Porque o mundo trabalhou para que não haja escapatória para aqueles que não foram ainda alcançados pelo Evangelho. A realidade do mundo, então, é tudo em nome para eu me sentir bem. Só para eu me sentir bem, sim ou não? É o Evangelho, hoje é o Evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro. É o homem que deve se sentir bem, é o homem que deve ver bem, é o homem que deve falar bem, é o homem que deve vestir bem, é o homem que deve se sentir melhor. E onde o Evangelho fica? Quando o Evangelho é pregado com o significado do Evangelho, ele transforma vidas, ele muda visões, ele muda sentimentos, ele muda temperamentos até, porque o poder dele penetra até na divisão da alma e do espírito, e ele é poderoso para poder discernir as intenções e propósitos do coração do homem. É por isso que muitos que deixam a palavra de Deus entrar e se absorvem os ensinamentos de Deus, são instruídos pelo Espírito Santo e começam a ver suas falhas, suas limitações, suas dificuldades, e começam então a entender que precisa de ajuda para conseguir resolver aqueles seus problemas pessoais. Se não for pela ajuda de Deus, o homem continua como está e vai morrer como está. Se não for pela ação do Espírito Santo, o poder do Evangelho não vai mudar ninguém, porque é Ele que convence. É Ele que é capaz de mostrar o erro e os acertos na vida de uma pessoa. Não há preocupação hoje em dia, que é a falta que existe no Evangelho, aquilo que pode denegrir o Evangelho ou desfazer do poder do Evangelho, é porque não há quem reflita, não há quem pergunte a si mesmo, para Deus, o que Deus quer que eu faça? O que será que Deus quer como Ele quer que eu me vista? Como Deus quer que eu me comporte?
onde Deus quer que eu esteja? Não há esse tipo de perguntas para Deus. Nos dias de hoje, todos os homens, e eu estou dizendo isso com grande certeza, de dentro da igreja, uma grande parte está dessa forma, ignorando os padrões de Deus e os princípios de Deus, ignorando o que Deus espera de si mesmos, ignorando o que Deus espera de suas famílias, em suas famílias, ignorando o que Deus espera da sua descendência. E a palavra de Deus diz que aqueles que ensinam bem os seus filhos, a sua descendência será chamada família bendita do Senhor. Por isso a responsabilidade de receber o Evangelho que transforma. Se o Evangelho não está me transformando, tem alguma coisa errada. Eu não recebi o Evangelho. Não é o Evangelho que eu recebi, é o Evangelho do mundo. E o Evangelho do mundo não transforma ninguém. Ele principalmente ele arrasta, ele amarra, ele envolve a pessoa, enreda a sua vida, de tal maneira que ela não possa sair mais e se ocupe com as coisas do mundo, porque é as coisas do mundo que chamam a atenção. É mais fácil ir pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Porque quando Deus quer falar, não tem mundo que segura não. E não queira esperar Deus falar com você, porque pode doer um pouco, porque o Evangelho é isso, o Evangelho cura, o Evangelho salva, o Evangelho sara, mas ele também corta o que tem que ser cortado. É a circuncisão de Cristo. Colossenses 2:11. Os hábitos ruins na vida de uma pessoa são apresentados pelas forças espirituais da maldade, de Efésios 6:12 nos fala através de Paulo. E são ardis, armadilhas do diabo, para que as pessoas passem a achar que tudo é normal. Aí o Filho de Deus fala: mas eu estou no mundo, tem que passar por isso. Você está no mundo, mas não é do mundo. João 17:16 diz: eles não são do mundo, como eu não sou. Jesus disse, né? Sou eu não. Eu não sou do mundo também não. No Rio de Janeiro teve um senhor que saiu do culto e passando por uma rua meio escura, um ladrão chegou, encostou o revólver e falou: é um assalto. Ele estava com uma capa preta longa, e ele então estendeu os braços, como se deixando o ladrão fazer o que tivesse que fazer, né? E ele disse: tudo bem, eu não sou do mundo mesmo. Ele de preto, dizendo: eu não sou do mundo mesmo. O ladrão cascou no pé. Era um homem de Deus. E assim que acontece. Quem que afugentou esse homem? A roupa preta? Não, os anjos do Senhor. Eu preciso confiar no Senhor, que Ele vai fazer o que eu não posso fazer, e ninguém pode fazer por mim. Filho de Deus não deve seguir padrões do mundo, queridos. Eu sou taxado por alguns como tradicional, conservador, seja lá o que você quer pensar ou falar. Mas o que eu posso dizer é uma coisa: eu sou pentecostal, da nata, porque eu creio no Espírito Santo, que Ele desceu e que Ele me deu experiências com Ele, e que Ele desceu em todos vocês, ou muitos de vocês, para mostrar que as coisas de Deus não se conseguem na terra, é de lá. E se vem de lá, o mundo não pode tirar, não pode roubar. Queridos, se nós estivermos estribados em Deus, sai de baixo do inferno, porque a igreja avança. E quando a igreja avança, faz o inferno recuar. E você precisa entender isso. Você tem que avançar, como filho de Deus, como homem e mulher de Deus, mas vivendo primeiro o Evangelho. Nós temos que ser transformados primeiro, queridos, para transformar o mundo. Quem não é transformado, mancomuna-se com o mundo. Quem é transformado é inconformado com o mundo. Por isso, trabalha para transformar o mundo. E transformando o mundo, precisa tirar o que é do mundo para poder
Dentro de uma pessoa, claro, né? Tirar o que é do mundo não tem jeito. Nós estamos nele, e se nós estamos nele, é para fazer a vida de Deus ser conhecida nele, através dos que moram nele. Amém? Proclamar o Evangelho, queridos, tem que ser com essência. E eu preciso entender como é que o Evangelho chegou até mim, por quê, para quê. E se eu entender isso, eu vou falar do Evangelho com propriedade, com autoridade, autoridade que vem de Deus. Um filho de Deus não revive as coisas da velha criatura, não. Quem revive as coisas da velha criatura fica mendigando na presença de Deus, porque nunca vai receber de Deus o que busca. Aqueles que estão buscando as coisas velhas para viver no presente, quando tudo já foi feito novo por Deus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Não tem que buscar lá dos coisas remotas para trazer para o presente, porque se eu trago para o presente, eu impeço que o poder do Evangelho haja na minha vida, e na minha vida, na vida dos outros. Queridos, é sério. Por isso que eu digo, o cristão tem que morrer 2 vezes. Uma morte ele já carrega lá do Éden, pela desobediência a Deus. Ele fez o que Deus falou para não fazer, que ele ia morrer. Fez, morreu. Ficou separado de Deus. Não tinha mais relação com Deus. E o homem foi criado para ter relação com Deus, para conversar com Deus, e para deixar Deus dirigir sua vida. Mas ele morreu. Morreu para Deus. Ficou separado, sem possibilidade de falar com Deus novamente. Então ele precisa matar a morte espiritual que ele ficou submetido. Para ele fazer isso, ele precisava da ajuda de Deus, porque nenhum homem podia fazer. Então Deus falou assim: tá bom, vou ter cuidado com esse coitado. Falando de mim, né? E ele teve cuidado de mim. E ele enviou o Espírito dele, a palavra dele, para abrir o caminho para o Espírito dele entrar, e para ele vir reviver o meu espírito, e reviver o meu espírito, passar a viver a vida de Deus. Quando ele fez isso, eu falei: o que ficou para trás, ficou para trás. Não vou trazer lá de trás para o presente mais, porque se eu trouxer, eu estou maculando o Evangelho de Deus, eu estou manchando a cruz do Senhor Jesus, eu estou dizendo que não vale nada o que ele fez lá na cruz do Calvário, e o poder do Evangelho na minha boca perde o valor, perde o sentido. Queridos, se eu morrer 2 vezes nessa terra, eu não morro lá. Depois dessa morte física, não morro mais. Mas se eu morrer uma vez só, aí fica complicado. Por isso é que Deus disse, Deus tirou da mão do homem a circuncisão, colocou na mão de Jesus. Só Jesus pode fazer. Aí depende de eu e você e o Filho de Deus abrir as portas para Jesus entrar, mas como rei, entrar como Filho de Deus, como Senhor, como aquele que me conhece por dentro e por fora, como aquele que dirige a minha vida e que dita os padrões na minha casa e na minha família e para a minha vida. Não o mundo. O mundo não pode fazer isso com o Filho de Deus, que carrega dentro de si a vida de Deus. Não é possível. Então é preciso, é um termo esquisito, né? Matar a morte espiritual. Com a ajuda de Deus é possível. O homem só pode ser livre dessa morte pela ação de Deus. Morte espiritual não está ao alcance do homem, não está na alçada do homem, é na alçada de Deus, na vontade de Deus, na ação de Deus, no tempo de Deus, que pode ocorrer isso. E quando isso ocorrer, a vida da pessoa é transformada. Por isso eu preciso contribuir para que essa vida flua na minha vida e através da minha vida, na vida dos outros, porque é a vontade de Deus. O mundo, queridos, é um ambiente de morte. O
O mundo está cheio de morto-vivo. Sim ou não? Todo mundo anda, respira, fala, conversa, mas está morto para Deus. Mas a igreja está cheia de mortos-vivos. Mortos vivificados no Espírito. E por serem vivificados no Espírito, tem autoridade de Deus para falar dele no mundo. Para quem quer que seja. Não importa os contrários, não importa os que zombam, não importa aqueles que desprezam o Evangelho e a salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, não importa. O que importa é que quando eu falo, o outro se cala. Porque Deus coloca nas minhas bocas palavras que faz os zombadores se calarem, que faz os contrários se estrebucharem para ter argumento e não vão encontrar. Não há argumentos para desfazer daquilo que Deus estabelece na vida de uma pessoa. Queridos, quando Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. É preciso que todo homem na face da terra receba o Espírito para ter vida. Sem receber o Espírito não vai ter vida mais, porque todos carregam o estado de morte desde o início. Então é preciso que o homem entenda. A palavra de Deus diz que primeiro é o natural, depois o espiritual. Para aquele que se converte, primeiro é o natural. Para aquele que recebe a palavra de Deus, primeiro é o natural. Eu tenho que entender primeiro para poder aceitar. Mas no reino espiritual não é primeiro o natural, é o Espírito. É o Espírito que vivifica. Como diz em 1 Coríntios 15. O primeiro Adão trouxe a morte, mas o último Adão, que não existe segundo, é Espírito vivificante. E é esse Espírito vivificante que Deus outorgou para a igreja, para que a igreja nunca mais se remonte ou se remonte ao passado, nunca mais volte ao passado, mas viva o presente com Deus, rompa com o passado e avance para o futuro, aonde Cristo está esperando na glória. O homem que morreu para Deus, para ter o Evangelho com autoridade, precisa morrer para si mesmo. Quando digo homem, o homem é mulher. Queridos, não adianta eu ficar apegado para as coisas desse mundo, eu ficar apegado para aquilo que eu já vivi, que eu já experimentei, que eu gostei. Eu não posso gostar agora, porque se eu gostar agora, eu desgosto de Deus. E quem desgosta de Deus não está agradando Ele. E eu, como filho de Deus, como cooperadores de Deus, eu preciso agradar a Deus, porque eu sou servo de Deus. Eu não posso agradar os homens. E quando eu agrado aos homens, agradar a mim mesmo. Então a minha vontade tem que estar encaixada na vontade de Deus. Caso contrário, não é minha vontade, não vai perdurar. Não vou aceitar, não vou concordar com a minha vontade, não vou deixar que ela prevaleça. Sabe por quê? Porque eu não posso, você não pode se distanciar de Deus. Você não pode se distanciar de Deus. Se distanciar de Deus, tem uma música de um cantor antigo, quem conhece J. Neto, conheceu. Tem uma música dele, fala, né? Não tente sozinho, né? Não é isso? Não sou tão velho assim, né? Ou então o J. Neto é recente também, né? Mas o importante é que sozinho, andorinha sozinha não faz verão, né? Tem que ser o bando. Então eu preciso estar brasa no braseiro, junto com aqueles que são filhos de Deus, para que juntos possa ver o poder do Evangelho agindo em mim e no nosso meio. E queridos, quero partir para o encerramento dizendo que aquele que já morreu para si mesmo é que se torna capaz de anunciar o Evangelho com autoridade.
Quem morre para si mesmo, deixa a vida de Deus entrar. Quando a vida de Deus entra, a autoridade é manifestada de forma inconfundível. Aquele que se digna a viver a vida digna do Evangelho, ele não aceita de forma alguma juntar-se ou agregar-se ao mundo. Ele anda na contramão do mundo. E tem até um grupo que tem um slogan desse, né? Andando na contramão do mundo. Mas você, crente, está no mundo, mas não pertence ao mundo. É cooperador de Deus, é embaixador de Deus, é dispenseiro de Deus, da sua graça, para aqueles que estão sem graça. Desgraçados, né? A gente fala desgraçado, acho que é um palavrão, né? Mas desgraçado é sem a graça de Deus. Sem graça. Uma pessoa desgraçada, sem a graça de Deus, realmente está esfarrapada, né? Aquele que tem a vida transformada, ele busca as coisas de cima onde Cristo está, e a vida de Deus está oculta lá. Colossenses capítulo 3, os 5 primeiros versículos falam a respeito dessas verdades. Aquele que tem a vida transformada anda como Jesus andou. Sempre, como 1 João 2,6 fala, anda em novidade de vida. Queridos, não sei como você chegou aqui hoje, porque eu não te dei carona, não vim de carona com você, então não sei como é que você chegou. Mas que você chegou, está sentado aqui, né? Ouviu, cantou, louvou, e agora o coração, como é que está? Deus quer saber como está o seu coração. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não quer de forma alguma a sua sabedoria sem o seu coração. Deus não quer a sua graduação, não quer você sendo culto sem a sabedoria de Deus, para que tenha sensibilidade para com as coisas que o mundo oferece e para com as coisas que Deus dispõe para você. Deus está mandando dizer para você: não aceite o mundo, não busque na sua vida. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas experiências, cada um tem o tempo que deixou marca na sua vida e que você lembra com saudosismo daquilo, e que não foi benéfico para você esse tempo, mas que te causou prazer momentâneo e por isso deixou marcas na sua alma. E você quer buscar isso de volta? Não busca não, porque o novo de Deus não vai deixar você fazer isso, e se fizer, o novo de Deus não vai ser vivido por você. E Deus quer que você viva o novo de Deus, no poder do Evangelho, que pode mudar qualquer vida. Se você acredita nisso, entenda, você precisa morrer. Não é pôr uma corda no pescoço, não é se jogar sobre uma faca, mas é entender que para a vida de Deus entrar, você tem que sair, tem que dar espaço. O seu eu tem que sair fora, e portanto você tem que se desprender do passado e deixar o passado para trás e dizer: não quero mais saber de você. E pode falar como se estivesse falando com uma pessoa. Não tem que, o passado não tem como eu conversar com ele. Tem sim. Eu não quero saber de você. Sabe quem é que traz o passado para você sempre e te bota de bandeja na frente para que você fique preso ou presa ao passado? Demônios. São demônios que atuam na sua mente. Eu quero encerrar dizendo isso para você: cuidado. Efésios nos alerta sobre isso. Cuidado com aquilo que o mundo oferece, porque está oferecendo coisas
onde sorrateiramente existem demônios trabalhando para que você abra as portas, para que entre, não o Rei da Glória, mas o príncipe desse mundo. Amém, gente? Uma reflexão para você nessa noite. Pense nisso. Pense no que o poder do Evangelho pode realizar em você e através de você. Sabe disso. Você precisa se desligar e entender que as coisas que o mundo oferece não são para quem já experimentou a vida de Deus. John Stott, no seu livro, ele ressalta muito a respeito do livro de Hebreus, no capítulo 6, nos primeiros versículos, ele fala bastante a respeito dessa situação. Quem já experimentou o novo de Deus, como é que vai acontecer? Leia o livro de Hebreus e pense no poder do Evangelho, e ele vai com certeza trazer algo novo para você. Feche os seus olhos um instante. Pai Santo, eu quero colocar diante do Senhor agora cada coração que está aqui nessa noite, cada uma dessas mentes que estão aqui. Tantos pensamentos já pulularam, já transitaram por essas mentes, ó Deus, mas nos seus corações o Senhor conhece e sabe quais os pensamentos que brotaram do seu coração e que não te agradam e que precisam ser expurgados, retirados do seu coração, Pai. Por isso, Deus, eu te peço, esteja com a mão estendida para cada uma dessas vidas, Pai, para que elas possam entender que o teu Evangelho é que faz a diferença. A tua palavra é que vai causar mudança, que vai transformar, vai renovar as mentes e vai dar esperança ao que não tem esperança. Por isso, meu Deus, eu coloco cada vida nas mãos do Senhor e te peço em nome de Jesus, haja e transforme onde tem que transformar, mude o que tem que ser mudado, renove o que tem que ser renovado e faça, meu Deus, com que o teu nome seja glorificado na vida de cada vida que está aqui, cada pessoa que está neste lugar, em nome de Jesus, Pai. De olhos fechados ainda, eu quero perguntar: alguém nessa noite entendeu o poder do Evangelho e gostaria de renovar o seu pacto com Jesus? Entende que é necessário e que já passou muito tempo e que você já sentiu vontade e nunca fez? Então, nessa noite eu quero orar em seu favor. Se existe essa pessoa, eu gostaria que se manifestasse levantando uma de suas mãos, e nós vamos orar em seu favor, e no nome de Jesus será restaurado o seu relacionamento com Deus. Alguém dessa situação, ou que nunca tenha entregado o seu coração para Jesus e nessa noite quer fazer isso, nós vamos orar por você, e com certeza o poder transformador do Evangelho atuará na tua vida e fará mudança que só você vai experimentar. Ninguém vai experimentar igual você. Alguma pessoa que deseja orar, receber a oração nessa noite? Oramos em seu favor. Senão, que Deus abençoe você, o teu coração, tua mente, e te faça uma criatura que agrade o Senhor em tudo que fizer, pensar, falar ou agir, no nome de Jesus.